Fala aí, eu sou a Marise do Responde Aí. Vamos bater um papo hoje sobre série alternada? Vamos lá. Beleza, o que seria uma série alternada? Bom, vou te dar dois exemplos aqui. Se a gente tiver um sobre n, um somatório, e a gente tem menos 1 elevado a n sobre n. Vamos ver como vai ficar? Olha, para n igual a 1, a gente vai ter 1. Para n igual a 2, 1 sobre 2. E assim vai, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Agora olha esse caso aqui. Para n igual a 1, a gente vai ter menos 1. E aí para n igual a 2, vai estar com expoente par, vai ficar positivo, mais 1 sobre 2. Você está vendo que as séries são muito parecidas, mas nesse segundo caso está alternando os sinais? Pois é, assim que a gente vê quando uma série é alternada. E aí, Marise, ele sempre vai aparecer quando tiver esse menos 1, uma série alternada? Vamos ver um outro exemplo. Cosseno de n vezes π sobre n. Olha, lembra que como funciona o cosseno? Que ele vai de 1 a menos 1 aqui? Então vamos pensar como que vai ficar. Quando ele está nesse lado, vai ficar 1. Vai ficar menos 1, desculpa. Quando ele estiver já voltando para cá, com n igual a 2, ele vai ficar 1 e aqui embaixo sobre 2. Olha, compara com esse daqui. Basicamente, o nosso cosseno de nπ é basicamente esse menos 1 elevado a n. Então aqui a gente tem uma série alternada também, porque os sinais estão alternados. E não necessariamente a gente precisa ter o menos 1 elevado a n, beleza? Tá bom. Sabemos o que é agora uma série alternada. O que a gente quer dela? A gente quer saber a convergência. Como que a gente vai analisar a convergência de uma série alternada? Bom, vamos pegar um exemplo. Aqui é um pouquinho diferente, é menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Como que eu vou analisar? A gente estudando convergência, a gente pode pensar no teste da razão. O que o nosso teste da razão diz? Se eu pegar o limite de a n mais 1 sobre a n do módulo disso, quando n vai a infinito, aí o que vai acontecer? Vamos botar aqui, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado, ou seja, todo lugar que tiver n eu substituo por n mais 1 e vou dividir por a n. Então aqui, n ao quadrado, menos 1 elevado a n. Tudo em módulo. Se está em módulo, concorda comigo que eu posso tirar o menos 1? Porque ele só serve para ficar mudando o nosso sinal. Então, se está em módulo, ele não faz mais diferença. Então, a gente tem o limite tendendo a infinito de n sobre n mais 1 ao quadrado. E isso dá 1. Olha, quando a gente tem um teste da razão e o resultado é 1, o nosso teste da razão é inconclusivo. Inconclusivo. E beleza, é inconclusivo, o que a gente vai fazer? E agora, quem poderá nos ajudar? Bom, vamos conhecer o teste das séries alternadas. Como que vai funcionar? Imagina que eu tenho uma série que é menos 1 elevado a n, para que isso? Para deixar claro que é uma série alternada de Bn. Aí tem duas condições. Primeira condição, o Bn mais 1 tem que ser menor ou igual a Bn para todo n. E o limite de Bn quando n vai para infinito tem que ser igual a 0. Beleza, se ele atender a essas duas condições, a gente pode dizer que a nossa série converge. Ok, e como que fica isso? Vamos lá. Vamos aplicar esse teste? Vamos voltar para aquela mesma sériezinha que a gente tinha lá no início, que a gente tentou usar o teste da razão e ficou inconclusivo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos pensar como a gente botou o teste. A gente botou como sendo menos 1 elevado a n, Bn, certo? Então, no nosso caso, o Bn aqui é o quê? 1 sobre n ao quadrado. Quais são as condições que a gente tem que buscar? Bn mais 1 menor ou igual a Bn e o limite de Bn, quando n vai para infinito, igual a 0. Se atender essas duas condições, a gente pode dizer que converge. Então, vamos lá.
O Bn é o quê? 1 sobre n ao quadrado. Olha, se eu quero fazer isso aqui, eu tenho que saber quanto que é o Bn mais 1. Então, no lugar do n, a gente faz o quê? Põe n mais 1. Tá, agora vamos comparar para saber se esse daqui é menor ou igual a Bn. Se a gente comparar, a gente vai ver que o denominador dele é maior. Ora, quando a gente tem um denominador maior, significa o quê? Que o número todo é menor, beleza? Então, o primeiro aqui tá ok. Agora falta o quê? A segunda condição. Olha, Bn é 1 sobre n ao quadrado. Quando n vai para infinito, esse limite vai para onde? Para zero, certo? Olha, então eu tenho uma série alternada que atendeu as duas condições. O que a gente pode falar sobre ela? Que ela converge. Show? Aí agora, a gente vai ver um tipo de convergência chamada convergência absoluta. O que isso significa? Imagine que eu tenho essa série aqui. Cosseno de n sobre n ao quadrado. Aí o cosseno a gente sabe que está entre menos 1 e 1. São os valores que o cosseno tem como limite. E aí, uma série é absolutamente convergente se o módulo dela for convergente. Ora, como que a gente pode aplicar isso nesse caso? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, a nossa série cosseno de n sobre n ao quadrado, vou usar um módulo. Por quê? Se o meu módulo for convergente, eu sei que a minha série é. Concorda comigo que n ao quadrado nunca vai ser negativo? Porque é um número elevado ao quadrado? Então, o nosso módulo pode ficar só para o cosseno. Se eu tinha que o cosseno estava entre menos 1 e 1, concorda comigo que o módulo dele vai estar entre 0 e 1? A gente vai tirar todos os valores negativos. Beleza. Aí a gente vai poder comparar com o quê? Com aquela série geométrica. Porque, imagina, aqui vai estar entre 0 e 1 sobre n ao quadrado. E aí a gente sabe que essa série geométrica é uma p-série com p igual a 2, maior do que 1, e ela converge. Então, se a nossa sériezinha aqui for menor do que ela, vai convergir também. Olha, o cosseno pode variar de 0 a 1, então o valor máximo que ele pode ter é 1. E aí seria igual a esse valor. Então, necessariamente, ele é menor ou igual a 1 sobre n. Então, o que a gente vê? O nosso módulo convergiu, que é esse caso aqui do cosseno em módulo. E aí, voltando para a regrinha, se converge absolutamente, a gente diz que a nossa série converge. Beleza? Bom, ok. É absolutamente convergente. E agora? Agora a gente sabe, toda série absolutamente convergente é convergente. Mas, galera, cuidado. Muito cuidado com essa segunda frase. Por quê? Toda série absolutamente convergente é convergente. Ok, Marisa, já entendi isso. Mas a volta não vale. O que significa dizer que a volta não vale? Não posso dizer que toda série convergente é absolutamente convergente, tá bom? Ou seja, nem toda série convergente é absolutamente convergente, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Agora a gente vai ver uma série que a gente chama de convergência condicional. Então, o que significa isso? Eu tenho, por exemplo, essa aqui, uma série alternada. Aí você pensa, mas a gente pode tentar ver a convergência absoluta. A forma absoluta dela, ou seja, colocando o módulo, vai ficar 1 sobre n. E aí 1 sobre n a gente conhece como série harmônica. E a gente já sabe que essa série diverge. Aí agora, a gente faz o teste da série alternada que a gente aprendeu. Lembra que a série era assim e tinha que atender a essas duas condições. Vamos lá. Nosso Bn vai ficar 1 sobre n. Nosso Bn mais 1 vai ficar 1 sobre n mais 1. Bom, denominador maior, a gente já consegue o primeiro caso. Bn mais 1 é menor ou igual a Bn.
Agora vamos para o próximo. Limite quando n vai para o infinito. Olha, 1 sobre n. Se n foi para o infinito, nosso limite foi para zero. E aí, o que acontece? A nossa série, ela converge pelo teste de série alternada, mas na forma absoluta ela não converge. Nesse caso, a gente diz que a série converge condicionalmente, beleza? Ou seja, na forma absoluta não converge, ela diverge, mas a série em si, quando a gente faz o teste da série alternada, converge, tá bom? Isso que é uma convergência condicional. Marisa, você falou um monte de coisa, mas eu me perdi um pouco. Vamos fazer um resumo. Olha só, um fluxozinho para a gente lembrar. Se eu tenho a série, eu primeiro testo para convergência absoluta. Funcionou? Maravilha, convergência absoluta da série. E não funcionou. O que eu faço agora? Teste da série alternada, que foi isso que a gente fez. Funcionou? Significa que é uma convergência condicional. E não funcionou. Não funcionou, então a nossa série diverge. É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.